Olá, começando mais um podcast Cineclube Matinal. Eu sou o Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, de novo, na companhia luxuosa do meu amigo, ia chamar de cineasta já, viu? Não, Tá quem? quase. Não. Crítico de cinema, jornalista Marcelo Perrone, tudo bom? Tudo bom? Cineasta wannabe. Tudo bom, Roger? Tudo bem, pessoal? Tudo. Quem me dera. Não, mas... Ideias eu tenho, mas Mas não. então, ideias e talento também É, tem. Vamos produzir isso daqui a pouco. Mas é o seguinte, gente, se vocês estão lembrados, há um par de programas atrás, a gente deu uma batelada de dicas de filmes argentinos disponíveis em plataformas de streaming, mas especificamente numa plataforma, a Netflix, que é a plataforma mais popular, eu acho, que temos por aí. Tem muito filme, a gente listou mais sim. de 50, eu acho, mas indicamos um bom número de títulos lá. Como a gente não é patrocinado pela Netflix, Sim. a gente resolveu, ainda não somos, resolveu, e tem muito filme argentino em outras plataformas, resolvemos fazer uma segunda, um segundo episódio, digamos, dedicado à cinematografia dos Hermanos, que a gente gosta muito, tem qualidades incríveis, tem muitos títulos, e a gente descobriu que tem também, né, em outros além da Netflix. E os filmes, a maioria que nós vamos indicar hoje aqui, né, Marcelo, além dessa questão de serem outras plataformas, a maioria deles são filmes mais autorais, digamos assim. Sim. Tem uma pegada um pouco mais artística, talvez, e são filmes independentes, muitos deles, um pouco distintos da maioria do que a gente indicou da outra vez lá, dos filmes da Netflix. São filmes mais que ganharam o circuito comercial. Muitos deles, que nós vamos indicar hoje, não estrearam nos cinemas brasileiros. E é o caso do primeiro, Sim. que nós vamos falar aqui, né, Marcelo? Tu vai dar a dica aí. Nós vamos abrir falando de Trenkelauken. Como é que é esse filme, Marcelo? Da Laura Citareja? Esse é um dos filmes argentinos mais aclamados nos últimos anos, assim. Ele foi, para vocês terem uma ideia, ele foi eleito o melhor filme de 2023 pela Cahiers du Cinéma, que é a grande referência, né, da crítica francesa e mundial. E é um filme que ele é um filme com 4 horas e meia de duração, dividido em duas partes. Inclusive na plataforma onde ele tá, que é a É, HBO o HBO Max, Max. ele tá em duas partes. Quando ele foi exibido nos cinemas, em festivais, ele era de uma tacada só, assim. Ele é um filme, como é que eu vou dizer? A história básica é assim, uma jovem que é Ela é bióloga, né? uma bióloga que tá fazendo, na verdade, ela tá se formando em biologia e ela pesquisa flores raras ali da fauna argentina, numa região dessa de Trenquelauquen, é uma província mais rural na grande Buenos Aires, assim, próxima, fica 300, 400 quilômetros de Buenos Aires, mas é considerado uma região rural. E essa cidade existe, esse nome é um nome referencial na língua lá do indígena, uma grande lagoa que tem nessa região. Aham. E ela simplesmente desaparece um dia lá num trabalho de campo e em busca dela vão um namorado e vão um colega de trabalho que é por ela apaixonado. E aí o filme vai reconstruindo através da memória desses homens e da própria personagem. Ele é um filme episódico, assim, Sim. e em certo momento ele adquire um tom epistolar, porque ela tem uma obsessão que, em meio às pesquisas dela, ela descobre na biblioteca cartas trocadas entre pessoas décadas antes, que ela fica obcecada por essa história de amor ali proibido naquela região. Então o filme vai se construindo em torno dessas múltiplas vozes, assim, de cada um desses homens, das pessoas que conviveram e cruzaram com ela em algum caminho. Ele tem umas coisas, Roger, que me pareceu assim. Ele lembra muito aquela atmosfera dos filmes do Miguel Gomes, o português. Aham. Lembra um pouco a Agnès Varda naquele filme lá do Sem Teto Nem Lei, Sem Teto Nem que Lei. é todas as memórias que estão sendo reconstruídas de uma Sim. mulher desaparecida por outras pessoas. Tem uma bela fotografia esse filme, né? Ele, O ele, ele, ele é Trenkelauken, muito né? interessante, assim, E a Laura Citarella, ou Citareja, ela faz parte de um coletivo, assim, de um grupo de novos cineastas argentinos, assim, relativamente novos, né, no circuito comercial, da qual faz parte também o outro destacado nome, que é o Mariano Linas, Mariano Linas. que fez um filme de 14 horas, que é La Flor, que até passou aqui na Cinemateca Capitólio anos atrás, assim.
que são pessoas que usam o cinema, eles trabalham muito com cinema, teatro, assim, e expandem literalmente as fronteiras do cinema nessas inventividades, nessas viagens, assim, que eles temáticas. É muito interessante, que é uma vertente do cinema comercial, do cinema mais experimental argentino, que não chega no circuito comercial e que agora, graças às plataformas, podem ser conferidas, assim, para quem curte. Vários artistas, mas especialmente o casal, quem tá vendo o trailer aí, né? Vendo, são os rostos que mais aparecem. Laura Paredes, né? Que faz. Que é corroteirista do Que é filme. corroteirista, e também é um rosto, é um nome meio frequente no cinema argentino mais independente, da mesma forma que o Rafael Spregelburg, que aparece aí. Esse também faz filmes que até chegam nos circuitos comerciais, né? Por falar em cinema argentino que chega aos circuitos. Nós falamos que a gente vai dar muitas dicas aqui de filmes que são um pouco mais independentes, mas esse aqui que está no HBO Max é absolutamente fundamental para o estouro mesmo do cinema argentino a partir dos anos 2000. Ele é de 2000, chama-se Nove Rainhas, do Fabian Bilenski, e é um baita filme. Tem todas aquelas qualidades que a gente costuma elogiar no cinema argentino, que é ritmo, roteiro inteligente, diálogos espertos e uma trama com reviravoltas inesperadas, que fala tem uma questão policial, mas também tem uma questão social e política de pano de fundo e grandes atores, né? A gente tá vendo aí Ricardo Darín com Gaston Pauls, que também é um baita ator. Fala um pouco de Nove Rainhas, que é um filmaço, né, Marcelo? Ricardo Darín novinho, né? Como vocês podem ver. Guri. Esse filme, ele é aquele que dá pra dizer que foi o cartão de visita, assim, daquele cinema argentino que chegou, teve um boom ali no início dos anos 2000, que foi paralelo com aquela grande crise econômica que a Argentina viveu. Isso. E o cinema argentino explodiu, assim, principalmente no circuito internacional, assim, com uma leva de filmes que exploravam justamente esse histórias que passavam em revista essa realidade social lá argentina. E teve também com Darín, o Filho da Noiva, né? Logo em seguida, desse aí, que são, acho que os dois filmes que abriram esse canal, assim, de cinema argentino internacional. E pro Darín mesmo, né? O próprio Darín, que se tornou um astro, assim, né? E eu acho muito interessante, assim, eles são dois golpistas, um veterano, que é o Darín, e o Gaston Pauls vive um novato, que se unem, assim, por uma circunstância, para dar um golpe, assim, num colecionador de selos raros, assim. Mas aí o filme é cheio de reviravoltas, assim, que daqui a pouco os golpistas levam golpe, tem uma mulher misteriosa que entra na história, tem todos, assim, os elementos de um bom filme de suspense, tem elementos de comédia, de tensão. Eu acho, assim, um dos grandes filmes, se eu fosse fazer um top 10 do cinema argentino, assim, sem dúvida, estaria ele tá lá. seguramente entre eles. Outro grande filme desse mesmo realizador que tá na HBO Max é A Aura, né? Também filme dirigido pelo Fabian Bilenski, é um filme de 2005, um pouco depois, né? Já nessa onda foi um sucesso, o Nove Rainhas foi um êxito de bilheteria. Sim, exato. Na Argentina foi incrível e até no Brasil, em outros países, foi um sucesso. Também um filme policial, também com o Ricardo Darín. Conta um pouco a história desse assalto aí que como sempre, nesse tipo de filme, as coisas não ocorrem exatamente como planejado e aí detona uma série de circunstâncias. Esse é o filme mais interessante, introspectivo, assim, porque ele... só um parênteses, o Fábio Bilinski, ele é um diretor que teve uma carreira muito curta, né? Mas ele fez dois grandes filmes, que é esse e o Nove Rainhas, porque ele morreu em 2006, um ano depois desse filme aí, ele morreu precocemente. Isso. Então, esse filme, o Ricardo Darín vive um cara, assim, que tá numa crise existencial e tá meio enfurnado, assim, numa floresta, assim, num lugar remoto, que ele gosta de caçar. E aí, um dia, ele cruza com um assaltante em fuga, um bandido. Não vou contar aqui o que acontece. Sei que o Darín acaba que ele sempre teve o sonho de aplicar um grande golpe. E aí, a ocasião, com esse encontro insólito dele, assim, com esse outro bandido, acaba despertando nele esse desejo de executar o tal golpe que ele queria na vida, assim, porque ele é uma coisa que ele almeja tanto, assim, ele ele tem uma crise existencial, vive meio que exilado, assim, nessa região mais rural, remota, assim,
Então é um filme muito interessante, assim, ele já não tem tanto o alívio cômico do Nove Rainhas, ele é mais Sim, ele é mais pesado, mais né? pesado no drama, mais, digamos, existencial mesmo. Muito interessante esse filme. Agora, um outro título que a gente vai recomendar aqui para vocês, que tá lá nessa plataforma, né, na HBO Max, é de um diretor muito conhecido do cinema argentino, ganhador do Oscar, Sim, inclusive, que é o Juan José Campanella. E o filme chama-se A Grande Dama do Cinema. Tem ótimos atores. Como sempre no filme do Campanella, uma das características, além dos sim. roteiros inteligentes, das tramas, que são bem aquelas características que a gente já falou aqui, que a gente costuma respeitar e admirar no cinema argentino comercial, que é poder falar com inteligência de vários assuntos, etc., misturar humor, drama, etc. Ele também sempre trabalha com atores muito bons, e aqui ele trabalha com Graciela Borges, Oscar Martinez e Luiz Brandoni, que são dois dos maiores nomes do cinema argentino. Mas esse filme acabou não tendo a repercussão aqui que teve os outros títulos, né, Marcelo? Passou muito batido pelos cinemas aqui. Né? Não é a chance que tem agora de ver, né? O Campanella é o diretor que ganhou, como o Roger falou, ganhou o Oscar por O Segredo dos Seus Olhos. Tem no passado dele grandes filmes, como O Filho da Noiva e tantos outros. Mas esse aí é o filme que passou batido e ele é muito interessante. Ele evoca um clima meio Crepúsculo dos Deuses, assim. Sim, porque tem a Graciela Borges faz essa atriz do cinema meio grupo de amigos passado, que foram grandes estrelas do passado, assim, das artes argentinas, né, no teatro, no cinema, e eles decidem morar juntos num casarão, assim, numa quinta, assim. E ali eles ficam revivendo os passados de glória, falando mal de outras pessoas, revendo filmes, assim, que nem no Crepúsculo dos Deuses. Eles são todos, assim, um roteirista, a grande dama, essa que foi uma estrela do cinema argentino do passado, um produtor, e eles vivem nesses rituais memorialísticos até que surge ali no horizonte deles uns corretores de imóveis, assim, que com intenções meio nebulosas, assim, e querem dar um golpe neles, e aí a coisa acaba saindo dos trilhos, assim, e aí o filme dá uma virada para uma coisa mais de suspense, vira um thriller, assim, nessa relacionamento deles com esses jovens golpistas, assim, que querem, principalmente interessados no dinheiro que acredita que tem na casa e a casa em si, né? Sim. Bom, se A Grande Dama do Cinema, esse filme aí do Juan José Campanella, não repetiu um êxito comercial de outros filmes. Bom, tem o Francella, né, também nesse filme incrível, né? Sim. Desse diretor. O filme seguinte que nós vamos indicar, né, Marcelo, foi um êxito internacional. Concorreu ao Oscar. Concorreu ao Oscar, tudo, que é Relatos Selvagens, do Damián Cifrón. Um filme de 2014, já tem mais de 10 anos, né? Mas é um filme em episódios, são histórias, e também reúne um elenco absolutamente estelar, não apenas de atores argentinos, mas também tem atores espanhóis, né? Incríveis, assim. E é um filme que é um baita sucesso, né? Sim, foi aqui em Porto Alegre, em especial, assim, ele fez muito sucesso, ficou muito tempo em cartaz. Ele tem uma estrutura, assim, episódica, caso alguém não tenha visto ainda, que eles são curtas-metragens independentes dentro dessa antologia, baseados todos com o mesmo fio, assim, que é pessoas em situação limite. Pelos mais diferentes motivos, as pessoas que vão levando alguma situação até a ponto de explodir, não raro termina em violência, assim, esses episódios. Então, cada pessoa que viu esse filme tem um episódio favorito, gosta mais, assim. Sim. Eu gosto muito desse do Darín, que ele é o Bombita, um homem que... o do Darín é muito interessante. Que é um engenheiro que fica... Mas o que eu acho... Esse também que a gente tá... Quem tá nos assistindo, tá vendo agora no trailer, tá passando... Que é um cartunesco, assim, né? Um episódio do Papaléguas. Exatamente. Assim, né? É estrelado também por um grande ator, que é o Leonardo Sbaraglia. Já falamos no outro episódio a respeito dele. E tem, de novo, aquilo que a gente sempre fala que tem nos filmes argentinos. De alguma maneira vai ter uma questão de enfrentamento, de crítica a uma estrutura social, né, excludente. E nesse filme tá presente, muito especialmente nesse episódio. No Bombita também, né?
E né? naquele outro com o Oscar Martinez também, que é da família rica, que Sim, quer empurrar Oscar um crime Martinez total. pro empregado, Isso, né? Não, Rita Cortez, nossa, só atores incríveis. Bom, Sim. Leonardo Barago, então. E tem esse da noiva, que é o último. Que é Que muito no final das contas divertido. pode até não ser o preferido das pessoas, ou mesmo o melhor, eu não acho que seja, mas é efetivamente o mais emblemático, Sim. né? A noiva que surta, Sim. né? Ao descobrir alguma. Não, vamos dar. Nem sei se dá para se é dar spoiler de um filme tão conhecido, né? Sim. Mas o que é importante é o surto, a vingança, a quente Sim. que essa noiva faz na sua festa de casamento com o seu noivo que foi mal, pisou na bola legal com ela. Marcelo, nós vamos para um intervalo, tá? Isso, E daqui a já pouco a voltamos. gente volta que temos mais filmes argentinos em plataformas de streaming para recomendar para vocês. Já voltamos. A gente está de volta com o podcast Cine Clube Matinal. Hoje nós estamos dando mais dicas de filmes argentinos em plataformas de streaming. Agora nós vamos falar de alguns filmes dos hermanos que estão disponíveis na Amazon Prime Video e títulos também muito bacanas. E o primeiro é um filmaço, recente, inclusive. Chama-se Argentina 1985. É um filme que diz muito, não apenas da história da Argentina, mas tem lições para nós aqui no Brasil e outros países que passaram, como a Argentina, por ditaduras militares e acertos de contas que ainda estão pendentes, que têm que ser feitos. Filme do Santiago Mitre, e é uma recuperação, né, de um episódio verídico da história recente da Argentina, e que tem Ricardo Darín, até numa composição menos histriônica, digamos assim, né? O Mais Darín, sóbria, assim. mais sóbria, mais contida, né? Mas muito bem como um promotor. Bom, conta a história do Argentina 1985, Marcelo. Ele é baseado numa história real do promotor Julio Estracera, acho que é esse o nome Isso, dele. Julio Estracera. Julio Estracera. É o Darín que Que faz. é o personagem vivido pelo Darín, que ficou encarregado dos processos contra os integrantes da junta militar lá responsáveis por assassinatos e torturas na época da ditadura. E, como pode-se imaginar, era um ambiente ainda de extrema pressão, né? A Argentina recém tinha voltado a ser uma democracia lá Um par de anos apenas. com o algo governo assim, né? do Raul Alfonsín, que foi o primeiro presidente após o fim da ditadura militar em 82. Aí teve o regime do Alfonsín, e logo em seguida, ainda quente, eles resolveram investigar e punir os militares responsáveis pelo tanto de assassinatos e desaparecimentos. E foi um processo, como se pode supor, né, muito, por ser quente ainda, né, com os personagens tudo ainda muito presentes na sociedade, a própria sociedade argentina dividida ainda, né, Sim. nessa questão, e foi muito complicado. Corajoso, muito né? corajoso, assim, de chamar, e o filme, ele tem esse clima de julgamento, assim, né, de tensão, de chamar lá as vítimas dos desaparecidos, confrontar eles, botar na frente ali os militares, e diante de ameaças, dos perigos que esse promotor correu, conseguir efetivamente punir, como foram todos eles foram devidamente punidos, presos. Inclusive, né, encarcerados, né, Sim, presos sim, mesmo, o Videla, que era o principal, assim, né, o General presidente da Videla, junta. presidente da junta da última É um última momento fase, histórico muito importante, assim, de mostrar Começo. como um país resolveu encarar, assim, um grande trauma, uma chaga, encarar de frente com o apoio da sociedade, da imprensa, mesmo com as divisões que esse tipo de tema provoca, eles conseguiram efetivamente punir os responsáveis. Né? O filme ganhou o Globo de Ouro, né, de melhor filme em língua estrangeira, né? E foi indicado ao Oscar de melhor produção internacional. As categorias têm nomes diferentes, mas é o mesmo tipo de filme de produções que são contempladas, né? Então o filme é muito importante e que tem essa lição, como eu disse, né? Que não só para a história da Argentina, mas para todos nós, infelizmente, aqui nós estamos, eu acho que ainda bastante longe desse tipo de justiça e de acerto de contas com o passado nebuloso que nós temos, né? Diferentemente dos argentinos. Outro grande filme que está na Amazon Prime Video
É o Cidadão Ilustre, de uma dupla que a gente gosta muito aqui no programa. Já falamos Já falamos muito deles, que é o Gaston Duprat e o Mariano Cohn, porque eles são diretores, roteiristas, fizeram primeiro muitas coisas na televisão primeiro, depois fizeram vários filmes no cinema e agora estão muito conhecidos de novo, né, pelo ambiente audiovisual de televisão, das plataformas, por conta de seriados como O Nada, né? E o Faz Nada, né? O Faz Em Nada, português é em o Faz português Nada, virou né? Faz Nada. Isso. E o Meu Meu Querido Zelador, e Sim. também o do Museu, que Do Museu com o Oscar Martinez, que é o mesmo com Oscar ator. Martinez. Agora, Mesmo ator. a história do Cidadão Ilustre é incrível, porque é uma comédia dramática, com um humor sombrio, né? Que conta a história de um argentino vencedor do Prêmio Nobel de Literatura que resolve aceitar o convite das suas da prefeitura da sua cidade natal, que é uma cidadezinha perdida no interior da Argentina, e volta. Ele acha que vai ser aclamado, ele tá com uma nostalgia. Imagina, o cara ganhou um prêmio Nobel. Não é bem assim a recepção que o Oscar Martinez, o personagem vivido pelo Oscar Martinez, que é o baita ator argentino, recebe quando ele volta para sua cidade natal, né, Marcelo? Ele vai assim meio a contragosto, assim, sem saber muito o que ele quer, mas exatamente, ele espera um tratamento assim menos, digamos, não hostil, mas é que ele deixou para trás muitas coisas meio mal resolvidas quando ele foi. Então a postura dele quando chega é visto com um cara arrogante que tá esnobando os antigos amigos, e ele tá ali meio assim, ele quer receber logo a tal da homenagem e dar um fora dali. Só que daí ele acaba enrolado ali com alguns personagens. Ele reencontra uma paixão do passado, que tá casada com um cara que é um troglodita atual. Fica recusando convites, aquelas coisas típicas, né? Vai almoçar na casa da antiga professora, coisas que ele acha, ele não tá nem um pouco afim. Então, aos poucos, ele começa a se sentir pressionado por essas obrigações que ele não tá nem um pouco afim de cumprir, e vai revelando esse lado, assim, mais sombrio, assim, das pessoas que idealizam um passado que já não existe mais, e a situação toda ela vai escalando, assim, até que ponto esse cara vai ficar e aguentar ficar nessa cidadezinha, assim. E é curioso, sem dar o spoiler, né, que é bem, ele começa mais nesse tom de comédia dramática, Exato, depois assim, ele vai do ficando estranhamento, assim, né? realmente pesado, assim. O personagem, né, do Oscar Martinez, que chama-se Daniel Mantovani, é um sujeito meio arrogante, snob, cínico, mas e aí ele né, vai confrontando o seu passado e as pessoas dessa cidadezinha, do seu passado, e tem muitas pontas abertas, muitas histórias e ressentimentos que afloram, Sim. e a narrativa vai para um outro lado. Também uma característica dessa dupla, Gaston Duprat e o Mariano Cohn, que eles conseguem conduzir muito bem, assim, em diversos registros as histórias, e às vezes sair de algo mais leve para algo mais pesado, e vice-versa, e voltar, né? São muito bons. Esse é o Cidadão Ilustre. Que deu para o Oscar Martinez, né, o prêmio de melhor ator, né, no Festival de Veneza. Ainda na Amazon Prime Video, a gente tem outro título para indicar, né, Marcelo, que é o Esteros, do Papo Curoto. Também é um filme bem legal, que é uma coprodução da Argentina e do Brasil, que ganhou prêmio do júri e também o prêmio do público no Festival de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Fala um pouco de Esteros, Marcelo. Esse filme, como bem falaste, ele foi premiado aqui em Gramado, foi muito querido, assim, pelo público, assim, né? Ele é um filme que é um romance de iniciação juvenil, assim, entre dois rapazes que se conhecem na infância, têm um envolvimento e depois acabam se separando, se reencontram anos depois e ficam... O que sobrou daquele contato anterior, daquele relacionamento, assim, que medida ele pode ser retomado ou esquecido, né? Confrontado também. Então é muito interessante essa questão, assim, desses dois rapazes que têm essa relação do passado entre amizade, amor, como vão se reaproximar ou não, né? Então também não vamos dar spoiler aqui,
Mas é um filme bem bonito, assim, um filme bacana, É. assim. E é interessante, né, Marcelo, que esses outros filmes argentinos que não se passam em cidade grande, normalmente é Buenos Aires, e são ambientados em localidades mais do interior, mostram pra gente aqui no Brasil, especificamente para quem está aqui no Rio Grande do Sul, a semelhança. A gente tem, né, Exato. gosta de como somos diferentes, né, dos argentinos, dos brasileiros. Sim, somos, óbvio. Mas também somos muito parecidos. E quando a gente vê, especialmente a vida, o dia a dia, a arquitetura, a personalidade mesmo, o caráter das pessoas que moram em Joia. localidades mais interioranas, mais rurais, a gente se reconhece muito, como Muito eu disse, parecido. especialmente aqui no Rio Grande do Sul. É o caso do Esteros, né, que poderia ser filmado no interior do Rio Grande do Sul, ou até Sim. de outro estado aqui, sei lá, talvez Mato Grosso, né? Até porque tem algo mais próximo, perto do Paraguai, aí, nessa história aí do Esteros, mas no interior do Paraná, talvez. E o Cidadão Ilustre é a mesma coisa, Sim. né? Também a gente olha a arquitetura, as pessoas, os hábitos, assim, nossa, isso parece uma cidade aqui do interior Sim. gaúcho, do interior do Brasil. Mas nós voltamos de novo para a capital argentina, né, com um filme também muito legal, chamado Puan. De novo, tem muita política, tem muita questão social, Sim. econômica por trás disso, mas tem um drama, né, pessoal de dois personagens, especificamente, mas de um em particular, chamado Marcelo, né, que é vivido pelo Marcelo Subioto. E esse filme é muito legal, né? Tem o Leonardo Sbaraglia, que faz o Sim. contraponto. E Puan é porque é o nome de uma estação Estação de de metrô. metrô em Buenos Aires que fica na frente da faculdade de filosofia Filosofia, e letras, outras sim. faculdades públicas que tem lá em Buenos Aires, e que a faculdade acaba sendo chamada de Puan também. Exato. E é por conta disso. Conta um pouco dessa história, Marcelo, do Puan. O Marcelo, que é o personagem também, o nome do ator, né? O Subioto, ele vive um professor de filosofia que está num grande impasse, um momento crucial da carreira, que quando o titular, que é o chefe da faculdade, tem um infarto e morre, ele é o candidato natural a assumir a vaga, né? Que é uma coisa que ele deseja muito. Só que ele é um cara muito introvertido, reconhecido pelos alunos, faz uma linha assim do professor mais militante, assim, mais clássico, assim, da faculdade. Só que daí chega do exterior o personagem do Leonardo Sbaraglia, que vem, assim, que já faz a linha mais, assim, amigão de todo mundo, que é querido, é um cara boa-pinta, é um também pavão. professor que estudou Chega cheio dos currículos, porque na estudou Europa. veio lá foi tipo aluno assistente de grandes mestres da filosofia, autores de livros. Então ele chega com a lábia toda, né? E acaba se interpondo. E aí, obviamente, cria um choque ali naquela pequena comunidade acadêmica, porque esse cara, ele é o amigão, chega lá, conhece todo mundo, se dá bem com todo mundo, e o personagem do Marcelo acaba se vendo, assim, tipo, tendo que reagir. Porque, assim, até a família dele acaba admirando esse cara, porque esse cara Exato. o personagem do Leonardo Sbaraglia, ele Ele é muito ele é sedutor, tão né? sedutor que até a família, os amigos mais próximos, É. acabam caindo, assim, nessa narrativa. Então, vai muito desse confronto entre os dois homens. Um tenta deslegitimar o outro com essa questão de que ele está fora dos padrões acadêmicos em voga hoje no ramo da filosofia. Tem toda essa discussão filosófica, assim, e também tem essa discussão comportamental, assim, né, do que é dos novos tempos, né? Um cara que é totalmente avesso à rede social, vive no mundo acadêmico dos livros, e outro que como o Roger disse, é um pavão midiático, assim, né? Exato. Que fala bem, posta suas coisas, está sempre nas redes sociais, namora uma atriz muito famosa da Argentina, assim, que isso aí aumenta ainda mais a popularidade dele, que é uma atriz de telenovelas, se eu não me engano, de novela. que é muito popular, e ele acaba vivendo essa popularidade por causa da mulher também. Mas e esse filme chega a ser, né, Marcelo, quase um estereótipo, digamos assim, Sim. do que a gente considera um filme argentino Exato. de qualidade. O filme é muito bom. E essa questão que eu falo do estereótipo é por conta do pensamento que as pessoas fazem, né, a respeito do filme argentino, que
a gente se admira, no final das contas, como eles conseguem fazer uma comédia dramática. Numa faculdade de filosofia. Exatamente, com uma faculdade de filosofia, com professores de filosofia. Claro, eles não estão o tempo inteiro falando de filosofia, aliás, falou muito pouco Sim. exatamente de filosofia durante o filme, mas de vez em quando falam. Quer dizer, então é um tipo de personagem que talvez, não em outras cinematografias, talvez aqui no Brasil, fosse mais difícil da gente ver e de emplacar um filme e que tivesse essa pegada mais, né, mais popular mesmo, assim, de comunicação. Tá. E, de novo, né, como eu falei, tem uma questão política e econômica, porque tem uns protestos para fechar a faculdade, que é o que realmente a Corte de faculdade filosofia, verbas, né? corte de verbas, algo acontecendo pré ainda da eleição do Javier Milei na Argentina, mas já forte uma questão de, né, uma política neoliberal e que faz cortes, né, em vários setores públicos, inclusive no setor, né, do ensino universitário, e protestos que realmente aconteceram. Então, o filme, Lá pelas Tantas, ele adquire até um tom meio documental. Sim. Marcelo, para a gente fechar, então, nossas indicações aqui de filmes argentinos em outras plataformas, vamos mudar de plataforma, vamos para Apple TV Plus para indicar um filme que passou esse ano, também passou e foi exibido em festivais internacionais, mas esse, Azor, de novo, tem política, mas esse já não é comédia, não tem, esse é drama e tem, aí sim, a questão política argentina, e é um filme que passou em vários festivais internacionais, do Andrés Fontana, filme de 2001, filme pesado também, coprodução com a Suíça, e que tem um ator né, que é o Fabrizio Rongioni, que é europeu, que é belga, na verdade, mas faz... a gente já falou dele aqui em outros filmes. O filme passou em Berlim. Conta um pouco da história desse Azor, por favor, Marcelo. É um filme que ele consegue falar assim, da ditadura argentina, da violência, de todo o drama que foi esse período histórico, por um ponto de vista muito interessante, que é pelos... É uma trama, essa questão da ditadura, ela corre meio que em paralelo com a história desse executivo, que é um bancário, é um representante de um grande banco, Sim. que vai para Buenos Aires para substituir um colega que desapareceu. Assim, que teve um episódio muito nebuloso, assim, que não se sabe bem o que aconteceu com ele. E aí, aos poucos, ele vai, nessa função bancária dele, ele vai se dando conta que muito dos grandes clientes, assim, desse banco são pessoas, grandes empresários, grandes políticos argentinos, inclusive militares, que têm negócios escusos advindos do trabalho na ditadura. Então, ele começa a escarafunchar esse fio aí, que ninguém quer que ele puxe, né? Para descobrir o que aconteceu com o colega e também entender qual é esse mecanismo ali que é tão nebuloso como o sistema financeiro ali apoia esse regime, negócios que não estão bem explicados, grandes empresas envolvidas. Então, é muito interessante esse olhar assim, sobre a ditadura, não só pelos executores, né, da ditadura, que era a linha de frente lá dos militares, mas também quem bancava isso. Financiadores, os financiadores, né? Que eram os grandes empresários, as grandes empresas, os grandes empresários, e também os agentes internacionais, né? No caso, grandes bancos europeus, no caso, esse banco suíço aí, que é o que operava essa fuga de dinheiro e entrada de dinheiro pro regime. Assim. Esse aspecto de quem financia golpes de Estado, regimes autoritários pelo mundo afora, costuma não ser tão abordado assim quanto os perpetradores, como o Marcelo falou, né? Quem são as lideranças político ou militares desses regimes, né? A burocracia que dá sustentação, ou tendo ponto de vista de quem combate, da oposição, sejam dissidentes, militantes, quem está na clandestinidade, etc. Mas a outra ponta que talvez seja mais fundamental de tudo nessa equação, que são os financiadores, que é o dinheiro para bancar e sustentar esses regimes de exceção, costumam não ser muito abordados ou não ter uma centralidade em narrativas audiovisuais cinematográficas. E Azor
é um filme que dá conta disso. E esse ator, como eu falei, né, o Fabrizio Rongioni, a gente já falou dele aqui um pouco, que é um ator belga, mas que faz muitos filmes na Itália, e ele participa de quase todos os filmes dos irmãos Dardenne, né, que são os realizadores belgas também. E a gente falou dele aqui recentemente num filme italiano diferente, que é o Barbeiro Conspiracionista, né? Tu falou do festival italiano. No festival italiano, né? Então, e ele tá aí nesse filme argentino. Então, é um ator internacional, digamos assim. É isso, Marcelo. Acho que já indicamos bastante coisa aí pro pessoal, né? Fazer uma boa maratonada argentina agora em julho aí, né? Durante as férias. Eu acho que é essa a nossa proposta aqui no programa, né, Roger? Além de destacar filmes em cartaz, já que hoje muita gente tem acesso a essas produções pelas plataformas de streaming, né? Então faz parte, assim, de vez em quando a gente trazer essa curadoria aqui. E nos nossos planos estão vários recortes, assim, que a gente pensa em fazer, ou de cinema latino-americano em geral, assim, né? De outros países. A gente quer fazer um também, mas a gente só de cinema brasileiro, assim, de filmes muito importantes que passaram batido pelo cinema, assim. Vamos também fazer de cinema asiático, Marcelo. Cinema asiático. Que tem bastante nas plataformas. Muita coisa que dá para separar de região ou país. Tem isso e realmente às vezes passa por baixo do radar, assim, das pessoas. A gente vai indicar. E nós, como usuários, né, Roger, também dessas plataformas, é desesperador, às vezes, tu tá diante do negócio e não saber o que procurar, o que ver. Tem muita coisa, perde muito tempo. Então, eu acho que esse tipo de serviço, assim, acaba sendo bastante útil. Eu acho sim. Então, espero que vocês tenham anotado aí, quem tá nos escutando, assistindo, tenha anotado os filmes, senão, né, rebobina o podcast, dá o rewind no podcast aí, e para anotar filme por filme, porque só tem filme bacana mesmo. Não tem filme mediano aí nesses que a gente indicou dos argentinos. E esse foi, então, o podcast Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal, que está comemorando 6 anos aí, essa plataforma de jornalismo independente aqui de Porto Alegre. E é uma produção que é realizada em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, e também com os cinebancários. O programa é gravado no Estúdio Hall, aqui na capital gaúcha. Tem roteiro e apresentação minha, sou o Roger Lerina, do Marcelo Perrone. A produção é da Luísa Kiefer, do Felipe Speck e da Laís Escher. Hoje, na técnica, a gente tem o Joseph Areço conosco. A coordenação de comunicação aqui do Sindicato dos Bancários é da Aline Adolfs. Direção de comunicação do sindicato aqui é do Sérgio Hoff. E fica aí a dica, o pedido para vocês seguirem o perfil do Cineclube Matinal no Spotify, na Apple Podcast, se gostou, né, dá joinha, dá 5 estrelas, né? É importante para a gente ter esse reconhecimento, para a gente subir, inclusive, dentro aí dos catálogos aí dos streamings da vida. E, estão ligados? Toda quinta-feira tem um novo episódio para você acompanhar o que está rolando no mundo de cinema, filmes, séries, na sala de exibição e também na tela da sua casa e nos canais de streaming. É isso, Marcelo. Vamos dar tchau? É isso aí, Roger. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Fui, até quinta-feira que vem.